Então, pessoal, voltamos com a nossa segunda aula sobre ética e trabalho, e nesta aula, claro que a gente continua a discussão da aula passada, mas vamos entrar muito mais nos dados e na chamada crise do mundo do trabalho. A aula passada nos apresentou a formação, a elaboração da sociedade do trabalho, que é característica da temporalidade que a gente chama de modernidade. Eu lembro para vocês que a modernidade ela é uma temporalidade que abarca duas idades da história. Abarca a idade moderna, que começou por volta do século XV, XVI, e também a chamada idade contemporânea. Esses dois períodos, temporais, cronológicos da história. E o Ocidente, e claro, a nossa América Latina, terá esse grande impacto desta nova sociedade, que começou a nascer, como eu falei para vocês, com todas aquelas revoluções científica, religiosa, cultural, política, econômica, todas aquelas mudanças que aconteceram na Europa, na passagem da Idade Média para a chamada Idade Moderna. E uma ideia, não só a atividade, eu disse para vocês que o trabalho não será visto apenas como atividade, apesar de que é na atividade que vai se centrar essa ideia. A ideia trabalho ela vai nos servir como paradigma, como parâmetro. Ideia trabalho. O texto anterior falava muito de parâmetro, falava muito de paradigma, de fundamento. E um dos fundamentos da existência do ser na modernidade é o trabalho. Eu disse para vocês que a gente poderia pegar aquela frase de Descartes e brincar com ela. Por exemplo, dizer, trabalho logo sou, trabalho logo existo, até a gente chegar naquela frase que define a ideia trabalho, que é a dignidade do ser. O trabalho dignifica o homem. Só que essa sociedade do trabalho, ela vai entrar em crise. O próprio sistema capitalista, e nós vamos ver isso nesse texto, e no texto de Boaventura, ele termina corrompendo a proposta da modernidade, centrada no trabalho. Nem todas as pessoas, como nós vamos ver, terão possibilidade de ter trabalho, e aquelas que têm, a maioria delas, o din-din, ou seja, o salário, não faz aquilo com que a teoria liberal apontava. A gente sabe que a maioria da população ganha o mínimo. E a gente sabe quanto é uma feira, a gente sabe quanto não é o custo de vida, e a gente sabe que não tem condições de você prover a sua vida hoje, não é, atendendo todas as suas necessidades básicas com R$1.000. E isso não é triste, mas é importante para a gente perceber como a ideia ela foi se corrompendo no sentido de, eu acho que é melhor utilizar uma outra palavra, não de corrupção, mas como ela vai se desgastando, como a ideia não vai mais atendendo a perspectiva. E quando a ideia não atende a perspectiva, o fundamento ele bagunça, ele dilui-se e se entra em crise. Essas duas aulas sobre ética e trabalho são duas aulas que vão mostrar para vocês o resultado do enfraquecimento da proposta da modernidade, da ideia da modernidade. Mas antes, eu ainda tenho que falar, muito ligado
a organização da sociedade moderna, da organização da sociedade do trabalho, eu preciso falar para vocês da administração da produção, porque também isso terá um impacto com a chamada tecnologia de informação e comunicação a partir dos anos 70. E aí, antes dos anos 70, final do século XIX, primeira metade do século XX, nós vamos ter um ordenamento ou uma organização da produção. E aí, Taylor, né, Fayol, são exemplos desta ideia de ordenamento, porque nós estamos falando de teoria. Quando a gente chama de... A gente trata aqui com esse texto dos modelos de organização da produção, nós estamos falando de modelos científicos, de modelos testados, que serviam, ainda servem, de certa forma, à organização da produção, já que a modernidade também é o tempo da racionalidade, a racionalidade vai significar ciência, e a ciência vai estar definindo as diretrizes de toda a vida, inclusive da vida econômica e da organização da produção. Modelo terrorista fordista, a rigorosa separação entre as fases de concepção e execução do processo produtivo, rígida hierarquia funcional, extremo controle e burocratização, gerando dois níveis diferenciados de trabalhadores. E nós já vimos na aula passada que esses trabalhadores, eles estavam divididos, não é, digamos assim, socialmente. É a chamada divisão social, não é, do trabalho. E aí, com esse modo de organização, esses trabalhadores na fábrica, nos espaços de produção, eles estarão mais bem organizados. Estará bem delimitada as suas tarefas. E se a produção está organizada a partir desses modelos, claro que a tendência é o aumento da produção, o aumento da produtividade e, consequentemente, não é, ajudando esses donos de meios de produção a ter mais lucro, a ter mais renda. Mas voltemos ao slide, porque ele está falando desses níveis diferenciados de trabalhadores. De um lado, os operários que executam a produção, de outro, também trabalhadores, né? Nós estamos falando dos trabalhadores, que são gerentes, não é? São encarregados, coordenadores, responsáveis pelo planejamento especializado, responsáveis pelo treinamento, pela fiscalização e pela execução da produção. E claro que quando a gente fala de treinamento, de responsabilidade, nós já estamos numa época que essas pessoas, elas precisarão de um pouco mais de técnica, de um pouco mais de estudo. Porque também a sociedade da razão, a sociedade da racionalidade no século XIX já apontava a necessidade de escolarização, de treinamento, de qualificação de sua população, especialmente a população trabalhadora. Por isso que nós vamos ter um avanço muito grande na Europa, ou nos centros de produção, não só a Europa, os Estados Unidos também começavam a copiar esse modelo europeu, e depois ele vai para o asiático, a formação de sua população para atender a essas necessidades do ordenamento e da organização da produção. Para quê? O interesse dos países é que eles tenham desenvolvimento, é que eles sejam líderes, é que eles possam dominar, neste caso, o mercado mundial. E essas configurações, elas começam a ocorrer, configurações, quando eu digo, né, esses países que passam a se desenvolver, que passam a ordenar, a organizar a sua produção, eles,
não tem o seu período de ordenamento no século XIX. E aí se consolida no século XX. Claro que quando a gente olha, por exemplo, para o Brasil no século XIX, nossa organização da produção é no campo, né? Ainda na base do chicote. Nós só, nós só eliminamos, entre aspas, a escravidão como, né, como forma de trabalho quase no final do século. Quase no final do século. Então, nosso ordenamento era um feitor, capitão do mato e um monte de gente, né, sendo obrigado a trabalhar. Sem instrução, inclusive, nenhuma. Né? Aí vai explicando o nosso não desenvolvimento econômico, porque as nossas relações de produção eram atrasadas. Nós não fizemos as evoluções que aconteceram na Europa, especialmente as revoluções burguesas, que definiram uma estrutura nova para a sociedade. Enquanto a Europa estava dizendo não à escravidão, a gente estava alimentando a escravidão e vendendo escravo. Daí o Brasil ser o que ser, no sentido de ser um país pobre, lascado, que não vai ter condições em pouco espaço de tempo de estar concorrendo com países grandes. A gente se engana muito, né, com esses discursos, essas falácias, esses estelionatos eleitorais, especialmente, né, nas campanhas para presidente da República, porque a cada 4 anos há estelionato. As pessoas são enganadas e votam pensando que a situação ela vai melhorar. Não vai, a nossa história não permite, não se muda a estrutura de uma hora para outra. Mas, não é? A população não tem conhecimento. Às vezes, quem tem conhecimento não é o conhecimento, aquele que Sócrates dizia, qual é a pessoa mais tola? E aí, no Brasil, é o que mais tem. A pessoa que pensa que sabe, mas não sabe que não sabe. Essa é a pessoa mais tola. Que ela não consegue enxergar, ela não consegue estudar, ela não consegue perceber a história. E, claro, que a gente não vai avançar de uma hora para outra se a gente não ter se a gente não tiver, como esses países fizeram, que eu vou mostrar aqui, um pesado investimento na ciência. E pesado investimento na ciência é capacitar o seu povo, a sua população, oferecendo estudo para que essa população possa criar, possa inventar. Porque a gente não cria, a gente não inventa, a gente reproduz. Não é? A gente reproduz. Até o nosso potinho de plástico que está, digamos assim, ali no freezer, na geladeira, é da China. É o potinho de plástico. E a gente tinha potinho de plástico no passado, nossos. Mas, né? Vamos adiante, que eu estou falando aqui da organização da produção, e que essa organização ela dura pouco na Europa. Por que ela dura pouco? Porque logo vai acontecer um desenvolvimento avassalador que vai caducar esse modelo. Ou seja, enquanto esse modelo, não é, ele não mais serve à Europa, a gente ainda copia esse modelo aqui nas nossas empresas, a gente copia esse modelo. Vocês vão ver que esse modelo, não é, logo, logo, ele se evaporou dos países não mais ricos. Por quê? Porque houve evolução tecnológica. Lembra da Revolução Industrial que eu falava na aula passada? Essa Revolução Industrial ela não parou. É técnica sobre técnica, ciência sobre técnica. E aí as máquinas vão ficando inteligentes. Olha, se as máquinas vão ficar inteligentes, as pessoas também precisam ser inteligentes para poder acompanhar. As pessoas precisam ser inteligentes para poder criar e para poder modificar o ordenamento. E aí, a evolução tecnológica e flexibilização de todo o processo produtivo. Aquilo que era rígido, burocrático, controlado por muitas pessoas, que separava as pessoas dentro da atividade fabril em pessoa que tinha estudado e pessoa que não tinha. Gente, isso na Europa, na primeira metade do século XX, isso se acabou.
Não tinha condições de você ter um operário que não sabe ler, que não está alfabetizado, que não tenha condições de operar uma máquina, como nós vamos ver, uma máquina que ficou inteligente, porque teve a evolução tecnológica. Então, aquele controle rígido, aquela burocracia, o funcionário daqui não sabe o que acontece ali, ficou no passado. Ficou no passado, lá, certo? Lá, porque aqui ainda existe. Mas falemos aí desse processo de evolução tecnológica. Veja, o avanço científico-tecnológico, que se acentuou a partir das décadas de 70, 1970, alterou os padrões de concorrência das empresas, permitindo que fossem repensadas as formas de organização da produção. Quanto mais máquina inteligente, mais capacidade de operação, mais capacidade de concorrer e também de diminuir a concorrência. Que é um negócio interessante, não é? A aula passada eu falei para vocês do livre mercado. A teoria liberal diz que todo mundo está livre. Você pode ter sua empresa. Não é assim na prática. Você pode ter sua empresa se você tiver recurso suficiente para as suas máquinas serem inteligentes. Máquina inteligente custa barato? Não. Então, o que é que vai acontecer a partir da década de 70? Vão diminuir os donos dos meios de produção. Por quê? Porque só vai existir no mercado aqueles que puderem ter máquinas inteligentes, ou seja, aqueles que investiram em tecnologia. Por isso, como a gente vai ver, vão aparecer as grandes corporações, né, que dominam o mundo inteiro. Então, para se tornarem competitivas, as empresas se organizam em blocos. Elas se fundem, elas se juntam. Acho que vocês já ouviram falar num fenômeno chamado de oligopolização do mercado. Dentro desta nova globalização da economia, porque a economia ela se tornou de fato global. E quando ela se torna de fato global, quando ela tem uma tecnologia de comunicação e informação e transportes que cruzam, não é? Os ares, vamos dizer assim, mais rápidos, porque não pode dizer mais oceanos, porque o transporte aéreo ele é mais rápido e ele cresceu, o transporte de carga. Você bota a fruta aqui em Petrolina, hoje, amanhã, a fruta já está na Europa. Ou, não é? A gente compra um negócio lá no AliExpress, 3, 4 semanas, se não tiver greve dos Correios, o que é que acontece? O produto está na nossa casa. Então, há um novo modo operandi de ser no mercado. E claro que aquele gerenciamento... Nariz não, eu errei aqui, é olho, certo? Aquele gerenciamento, aquele monte de gerente, lembra? Tinha um monte de gerente no modelo antigo. Para que esse monte de gerente? Que eu posso controlar tudo aqui pelo computador. Quem é que sabe quem é o dono ali do Big Bom Preço? E precisa saber? E o empregado precisa saber? Perceba que muda a forma de gerenciamento e de administração. Você não precisa de muitos encarregados. O funcionário, ele é o encarregado de si mesmo. Ele é o gerente de si mesmo. Agora, para ser encarregado e gerente de si mesmo, aí tem que ter capacitação, tem que ter formação, tem que ter conhecimento. Por isso que a gente está na sociedade do conhecimento. É pouco o conhecimento que a gente adquire frente aos desafios que essa sociedade, não é, pede para a gente. É pouco. Esse negócio desse estudinho, eu vou mostrar para vocês aqui os dados. Não, tá bom, eu vou terminar o seu segundo grau. Termine. Termine que nem emprego na cana tu vai conseguir mais. Fique só no segundo grau. Porque existe uma realidade diferenciada. Existe um mercado e um mundo do trabalho diferenciado. Existe uma nova forma de organização e de ordenamento. Eu vou trazer aqui os dados
boa parte dos dados não estão no texto, certo? Porque, como eu disse para vocês, eu venho alimentando esse slide há anos. Ontem mesmo, para a aula de hoje, eu coloquei, acho que 4 ou 5 slides para falar da pandemia, de dados econômicos da pandemia, que eu acho importante colocar para vocês. Mas vou falar de corporação. Corporação são aquelas empresas oligopolistas que dominam quase todas as áreas da economia. Tem banco, tem áreas, principalmente no serviço, que é o que dá mais, é o que gera mais riqueza hoje, é serviço, não é indústria, nem é agricultura. O nosso PIB de Petrolina e Juazeiro é serviço. Não, aqui é agricultura, não é, gente, não é agricultura. É a venda, não é a produção, é a venda. É o que gera mais riqueza nesta região. Então, nós temos corporações. Eu falei do Big Bom Preço nesse instante. O Big Bom Preço faz parte de uma corporação. Que antigamente era o Walmart, né? Lembra do Walmart? E tem aí várias corporações. Vou mostrar algumas daqui, mundiais, que se a gente chegar ali no Big Bom Preço, tem coisa para a gente comprar. Mas se a gente for ali no Mercadinho da Esquina, aqui nessa avenida que eu esqueço o nome, aqui do Idalino Bezerra, que eu moro aqui perto do Idalino, né? Também naquele mercadinho tem, não é, coisa dessas corporações. Vejam só. Domina os setores de produtos lácteos, refrigerantes, doces e cereais, entre outros no mundo. Oligopólio, certo? Corporação. Nestlé, PepsiCo, Unilever, Mondelez, Coca-Cola, Mars, Danone, Associated British Foods, General Milks e Kellogg's. Todas são europeias ou norte-americanas. Estão no mundo todo. Uma instituição chamada Oxfam diz que essas empresas faturam juntas 1,1 bilhão de dólares. Passa de 5 bilhões de reais, não 3,4, como está aí, não é, na matéria. Aí o pesquisador da Oxfam, Erit Tamir, ele diz o seguinte, né, falando para a BBC: há uma ilusão de opções. Você vai a um supermercado e vê diversas marcas, mas muitas são das mesmas 10 empresas que dominam o mundo inteiro. Que dominam o mundo inteiro. Então, você vai lá para o Japão, você come alguma coisa dessas empresas. Vai lá para o Peru, também come. Vem aqui para o Brasil, né? Também come. Veja a concentração de chocolate e açúcar. Essas empresas operam em mercados globais, em que a produção de alguns itens está concentrada em poucas empresas. O pesquisador Irito também aponta como exemplo 3 delas que atuam na cadeia de valor cacau: Mars, Mondelez e Nestlé. Elas controlam 40% do comércio mundial nessa área. Claro que elas não plantam cacau. Elas não plantam, certo? Você tem ali uma produção de 1, 2 hectares de cacau, você passa o tempo todo cuidando lá da árvore, aí colhe e vende. Vende, né, o fruto para eles do fruto fazerem as nossas delícias, né? Chocolate branco, amargo, né? Meio amargo, ao leite. Sabe quantos por cento o produtor, aquele que plantou, ele ganha quando a gente compra uma barra de chocolate? Ele ganha entre 3,5% e 5% do valor da barra. O resto, quem ganha, neste caso, são essas empresas que beneficiam, né, que industrializam o chocolate e transformam o chocolate em barra de chocolate. Veja no setor de refrigerante. Coca-Cola e Pepsi se tornaram os maiores compradores de açúcar do mundo. Claro, não é que nós gostamos do refrigerante docinho, né? Do refrigerante que tem açúcar. Não dá para vocês verem, mas é para a gente ter uma ideia da
quantidade de produtos que a gente encontra nas prateleiras dos supermercados, das bodegas, dos hipermercados, mas na verdade pertencem a essas 10 empresas no mundo todo. Eu sei que vocês têm aí na sua casa, né? Eu também tenho aqui na minha, ali na minha despensa, todos nós, neste caso, temos, e todos nós somos responsáveis pelo enriquecimento de 15 empresas no mundo que controlam tudo, que são, não é, depois de 3 é quanto? Quando a gente fala milhão, bilhão, trilhão. Quadrilionárias, eita, falou logo de quadrilha. São empresas que têm muitos e muitos, não é, recursos. Portanto, gente, a exigência de uma nova forma de gerenciamento, decorrente das inovações tecnológicas e da globalização da economia, substitui aquele modelo que eu falei para vocês, organizado, ordenado, por uma administração baseada no uso da informação e da flexibilização dos processos de trabalho. É muito flexível, certo? É tão flexível que nós estamos nessa flexibilidade de aula em função da pandemia. Mas esse modelo de aula não é novo, né? Esse modelo de aula já existe. Nós temos aulas presenciais, mas na maioria dos países desenvolvidos, não é? A aula é desta forma. As pessoas elas são responsáveis pelo seu próprio conhecimento, porque elas sabem que se elas não conhecerem, elas vão para aquelas atividades que, em tese, elas entendem que não são delas. Porque todos nós temos isso. Tem atividade que não é para mim. Eu não vou carregar pedra na cabeça, por exemplo. Não quero carregar pedra na cabeça. Mas tem atividade de carregar pedra na cabeça. Essa nova forma de administração da produção introduz 2 aspectos fundamentais à reorganização do mundo do trabalho. A redução da divisão social do trabalho. Eu disse para vocês que nós vamos ser os gerentes de nós mesmos no modo de produção. E, claro, olha aí o finalzinho do slide. Exigência de elevação da qualificação do trabalhador. E aí, não tem para onde correr. Ou você tem conhecimento, ou está excluído do mundo do trabalho. Não é como lá atrás, que tinha lugar para você. Lá atrás, tinha lugar naquela divisão social. Olha, eu não quero estudar, certo? Não quero estudar, então eu vou ficar aqui apertando parafuso. Não preciso de estudo para saber que eu tenho que apertar esse parafuso. Lá atrás, não é? Agora é diferente. Não existe mais essa opção, porque não existe mais essa divisão social do trabalho. Aliás, existe a divisão social, mas não com as mesmas exigências. As exigências, elas foram se modificando. Então, não os autores dizem que afirma-se que uma economia baseada na automação e orientada no sentido de alcançar qualidade, despadronização da produção, passa a necessitar de uma mão de obra crítica e criativa, com aptidão de trabalho em equipe e capacidade de executar tarefas variadas e de responsabilidade. Ou seja, quando antigamente uma empresa de contratação de serviços, de RH, não é? Ela fazia as entrevistas e fazia uma espécie de... Eu não estou aqui me lembrando do nome... seleção, acho que é isso. Uma espécie de seleção com os interessados, não é? Antigamente, as pessoas que elas iam para responder, para fazer a tarefa mais rápido, mostrar agilidade. Então, fazia a tarefa mais rápida, porque fazendo a tarefa mais rápida, ela ia ser vista como uma pessoa que
não é? Capaz. Hoje em dia, se você for lá, fizer a sua tarefa mais rápido nessas seleções e ficar quieto para mostrar que fez mais rápido e inteligente, oh, não será chamado. Não será chamado ou chamada para o emprego. Porque as empresas querem pessoas que executem tarefas rápidas, claro, mas executei a tarefa rápido na seleção, eu vou começar a ajudar os outros. Ah, gente, venha, venha. O esquema é esse para a gente terminar mais rápido. Porque é coletividade, é equipe, é o trabalho agora variado. Antigamente, naquela divisão social do trabalho, você apertava parafuso e só. Mas se lá na sua empresa o banheiro estiver sujo e a pessoa da limpeza não veio, qualquer um pode lavar o banheiro, pode executar essa tarefa. Se você estava numa tarefa aqui, num grande supermercado, de verificar os preços, de modificar os preços, e está prezando alguém lá no caixa, você também tem que saber operar lá o caixa. Porque o trabalho é feito em equipe e as tarefas, elas são, neste caso, variadas. Claro que, como está aí em negrito no slide, um trabalhador, uma trabalhadora, atendendo a essas necessidades, vai reduzir significativamente a separação entre o fazer e o pensar, como também o controle e a burocracia do processo de produção. Repetindo, cada um é gerente de si mesmo. Cada um tem que ter responsabilidade sobre o todo, não é sobre o seu setor, não é sobre o seu lugar. O alto índice de automação tende a transformar as tarefas manuais de execução em tarefas de comunicação e de informação. Complexas essas tarefas. Por quê? Porque vai exigir do trabalhador capacidade de abstração para ler e interpretar dados, diagnosticar problemas e apontar soluções. Naquele modelo taylorista e fordista, se uma máquina quebrasse, a pessoa que estava operando a máquina fazia uma CI para o encarregado. O encarregado fazia outra CI para o gerente. E o gerente fazia uma outra CI para o proprietário. Até chegar no proprietário, o trabalho estava lá parado. Veja, né? Quanto desperdício em produção. Agora, se a máquina quebrar, você tem que digitar ali os códigos, ver qual é o problema e você já chamar a pessoa responsável para consertar a máquina. Você acha que alguém está aqui no Big Bom Preço vai ligar para o dono se tiver um problema no Big Bom Preço? Tem um problema aqui, né? O sistema não está funcionando. Vamos falar lá com o dono na Europa? Não. Eles mesmos têm que resolver o problema. Não só resolver, né? Diagnosticar e apontar soluções. Para isso, é necessário o quê? Capacitação. É necessário conhecimento. Vamos por dados? Vamos por dados porque, gente, as máquinas estão ficando inteligentes. As máquinas ficando inteligentes, a nossa formação e a nossa capacitação, elas precisam ir de encontro a essa inteligência. Ou seja, meu concorrente, eu estou dizendo meu, não é meu mais, porque daqui a uns tempos eu me aposento, mas o concorrente de vocês, vocês estão pensando que é o colega de vocês, né? Antigamente era meu concorrente, aí nem falava, ficava assim, né? Chegava com currículo, né? Fechava aqui o currículo, a pastinha, né? E... Não, concorrente é máquina. Concorrente agora é a máquina. Ou a gente se prepara para enfrentar a máquina, ou estamos perdidos. Aí, ó o dado aí.
50% do trabalho no Brasil pode ser feito por robô. 50% do trabalho no Brasil pode ser feito por robô. Significa dizer que a gente pode desempregar 50% e mandar para o Uber. A uberização que eu falava para vocês. Que daqui a alguns anos não tem mais motorista. Não tem mais motorista. Porque já estão testando os carros inteligentes. Já estão testando. Pam, 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 você pede, o carro chega, ele sabe para onde você vai, a cidade está toda cheia de comunicação e informação, ele leva sem motorista. Aí você vai dizer, não, mas já que não vai ter mais Uber, eu vou ser entregador. Que o que mais teve aqui agora, né, foi entregador de moto e de bicicleta. Já estão testando os drones. Você pede, aí chega, né, o dronezinho, pá, 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 apita lá na sua casa e lhe entrega, o robozinho lhe entrega a sua comida. Esse é o impacto que eu quero falar para vocês no mundo do trabalho. Para dizer para vocês que não será fácil. E que a gente precisa se preparar para esse mundo. Vamos à matéria. O Brasil é um dos países com maior potencial de automatização da mão de obra, atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos, na quantidade de trabalhadores que poderiam ser substituídos por máquinas. De acordo com o estudo da consultoria McKinsey, 50% dos atuais postos de trabalho no Brasil poderiam ser automatizados. Cerca de 53,7 milhões. Estamos falando de 107 milhões de pessoas no mundo do trabalho, formal ou não. Aí a gente está falando de todo tipo de trabalho que existe, certo? E que metade disso poderia ser feito por robô. O setor com mais percentual de empregos automatizáveis no Brasil é a indústria, com 69% dos postos. Em seguida, hotelaria e comida, 63%. Transporte e armazenamento, 61%. Todos os países estão passando por redução de empregados na indústria e a migração desses empregados para os serviços, afirma Bruno Ottoni, pesquisador de Economia Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. A fronteira dos serviços vai demorar mais a ser cruzada, já que os postos são mais qualificados. Mas, não é? Como alguém colocou aí, já estão testando carro voador. E a gente sabe que o Uber, que entregador de comida, é serviço. Essa fronteira demora a ser mais, não cruzada, demora a ser mais cruzada, mas ela ocorre. Tudo isso, gente, todas essas coisas que estão acontecendo e que estão por acontecer, vai gerar uma chamada crise da sociedade do trabalho. E aí, gente, não tenha dúvida. Um choque na ideia trabalho, que é isso que eu quero discutir com vocês. O choque na ideia trabalho. Um choque naquela frase, o trabalho dignifica o homem. Porque a atividade laboral vai mudar, está mudando. Nem todo mundo vai ser inserido. E aí, como é que faz se a maioria não vai ser inserida? Então, a ideia começa a se desgastar. E a gente começa a ter dúvida. E a gente começa a entrar em crise. E tem crise de existência. O que é que eu vou fazer? E aí, claro que isso resulta em quê? Violência. Uso de drogas. Suicídio. O apelo ao ilícito. O apelo ao ilícito. Eita desgraça danada, né, minha gente? Por quê? Porque impacta na ideia positiva. Olha, se tem um impacto na ideia positiva, a gente se lasca, gente. A sociedade se lasca. Vocês acham que a sociedade está aí
por causa de comunismo. Imbecilidade de um monte de gente que acha que foi o comunismo que lascou. Puta que... Desculpa, eu ia dizer um palavrão. Ia dizer um palavrão, porque eu me arreto com, né, esse subterfúgio e essas saídas para explicar determinadas crises. Não, foi a esquerda, foi não sei o quê. Estamos vivendo uma crise estrutural. Isso não é uma crise só do Brasil, é uma crise estrutural do mundo do trabalho. Os países mais desenvolvidos estão passando por isso. Nós estamos em crise. A sociedade está em crise, tem várias crises. E um punhado de gente acreditando. Pelo amor de Deus. E é a crise do capital. E por que é a crise do capital? Porque os capitalistas, eles aprenderam uma forma de lucrar mais. Só que essa forma de lucrar mais, o que é que ela faz? Ela gera uma crise na sociedade, eles não estão pensando na sociedade. Uns poucos capitalistas, uns poucos, que dominam. Não é? Gente, 62 pessoas no mundo têm a riqueza de 3,6 bilhões de outras. 62 têm a riqueza de 3,6 bilhões de outras. Aí vocês acham que a gente não está em crise? Eu não estou falando do Brasil, eu estou falando do mundo. Vocês acham que o mundo não está em crise? Claro que está. É crise em toda parte. Em função deste novo modelo, que precisa ser, neste caso, não é, repensado. Isso é uma notícia velha, viu? Só para a gente se ligar, isso é uma notícia velha. Velha, assim, de 2 anos. Tem uma notícia mais velha ainda. Eu pensei que já era aquela notícia que aparece aqui. Mas veja, essa crise, a gente está com a crise desde 2014, 15, né? É 16. Aí começa a crise 17, 18. Vem uma crise aí já há algum tempo, né? Então, crise leva pessoas com diploma a trabalhos como recepcionista e faxineiro. A pedagoga Patrícia Ferreira Perrotto, 45 anos, perdeu o emprego de professora em agosto de 2000 e acho que 17 ou 18. Com a crise, não tinha conseguido outra colocação em sua área e resolveu buscar, em paralelo, uma vaga de babá. Enquanto procura um trabalho fixo, tem feito o bico de faxineira. Ela diz, preciso desse dinheiro da faxina até para continuar buscando um emprego. Com a crise, milhares de brasileiros com diploma universitário, como Patrícia, têm sido empurrados para a ocupação de menor qualificação. E eu quero que vocês atentem para este gráfico, porque ele é muito importante para vocês. Aqui é um gráfico de vagas diminuídas conforme o nível de instrução de cada um. Analfabeto não conta, certo? Mas veja, até o 5º ano incompleto, diminuição de vagas, 133,8%. 5º ano completo, 154,3%. Negativo. 6º ao 9º ano fundamental, menos 284%. Quem tem o fundamental completo, 466,8%. Médio incompleto, 249,5%. Neste tanto, eu falei para vocês que, né, aquelas pessoas que só têm o ensino médio estão ferradas. Olha aí, olha o dado. Não é falácia minha, não. Olha o dado aí, ó. Médio completo, 263,5% negativo. Superior incompleto, 16,8% é negativo. Aí eu vou pedir para vocês, pelo amor de Deus, terminem a faculdade. Porque só é positivo quando você tem ensino superior. Veja lá o gráfico, aí ele passa a ser positivo, 29,90%, quase 30%. Mestrado, 17,6%, doutorado, 8,8%. Então, gente, pelo amor de Deus, termine. Termine para vocês arrumarem um emprego. Porque eu vou mostrar outros dados aqui. Emprego, mas não é emprego que a exigência é ensino superior, não. É emprego. É emprego que a exigência
é qual? É você olhar, olha para esse gráfico. Superior incompleto para cima. Pode olhar, de baixo para cima. Ocupar vaga, que, em tese, a exigência são esses pré-requisitos aí de formação. São eles que estão sendo preenchidos. Vai fazer um concurso que a exigência é ensino médio? Veja quem ocupa a vaga, se é quem terminou o ensino médio. Não é. Essa é a realidade. O Brasil é o país que o Brasil é o país em que terminar o ensino superior garante maior vantagem salarial em relação ao ensino médio completo ou ao incompleto, entre 37 países avaliados pela OCDE, Grupo de Nações que onde estão ali as nações mais ricas do mundo. Os dados fazem parte de um estudo lançado na terça-feira 8, acho que esse dado é desse ano, não é? Do mês de agosto, me parece. Comparáveis sobre educação em 46 países. Além de 38 membros da organização, foram incluídos Brasil, China, Rússia, Índia, Indonésia, Argentina, Arábia Saudita e África do Sul. Graduar-se numa faculdade garante ao brasileiro uma remuneração média 144% acima dados que terminaram o ensino médio. Em comparação com os que não concluíram o ensino médio, a remuneração dos graduados é mais do que o triplo, 258%. Brasil é o país com a maior diferença salarial por nível de escolaridade. Terminem o ensino superior. Está aí o gráfico, certo? Está aí o gráfico, vantagem salarial em relação a quem não completou o ensino médio. O Brasil é esse país. E aqui é um outro gráfico que eu trago para vocês, que é a perda de renda. Porque não é só ter faculdade, ou não ter faculdade em relação à perda de renda. Perda de renda. Aqui, entre um gráfico 2014 e 2018, vocês vão ver que só as mulheres, neste período, elas aumentaram a sua renda em 2%. Então, um alento aí para as mulheres, certo? Só elas conseguiram aumentar a renda durante esses 4 anos aí da pesquisa. Só que a média geral, especialmente de nós trabalhadores e trabalhadoras, nossa média geral foi negativa. Nossa renda diminuiu em 2,4%. Homens, 5%. Pessoas negras, pretas, 7,4%. Jovens, 17,6%. Pessoas sem instrução, aí elas se lascaram, 23,2%, desculpa a expressão. A região norte, a renda diminuiu da região norte, 11,8%. Nordeste, 7,4%. E nós estamos inseridos aí nessa região que perdeu renda. Essa matéria aqui é um pouco mais antiga. Mas olha para ela, olha para a manchete dela. Concurso para Gari, no Rio, registra 45 inscrições de candidatos com doutorado. Vocês viram o gráfico, né? Se alente. Concurso para 1,4 mil vagas de Gari, Companhia Municipal de Limpeza Urbana, com Conlurb, Rio de Janeiro, recebeu até terça-feira, dia 20, essa matéria é de 2009, entre 45 inscritos, entre os inscritos, 45 afirmaram ter doutorado, 22 afirmaram ter mestrado, 80 pós-graduação. As vagas serão preenchidas gradativamente durante o ano. A remuneração naquela época era de R$ 486,10, com direito a um plano de saúde, ticket de refeição no valor mensal de R$ 237,90 e vale transporte. E aí? Bagunça ou não bagunça a ideia sobre o trabalho? Quando você vê uma matéria como essa. Mas eu digo para vocês uma coisa. Descaso de quem? Não é descaso, é a
a exigência da elevação, da qualificação do trabalhador para um mercado de trabalho que cada vez mais está diminuto. Gente, cada vez mais vai estar diminuto. É isso que eu quero mostrar para vocês. Não existe mágica e saída de dizer que vai ter trabalho para todo mundo. É isso que eu estou dizendo para vocês. Não vai ter, não acredita em promessas de geração de emprego, de milhões de empregos, não acredita. E se tiver essa geração, esses milhões de empregos, o salário vai ser baixo e a qualificação precisa ser alta. E aí, vocês que vão ter que arrumar emprego, têm que se preparar para ter doutorado e estar numa função que a exigência é o segundo grau, é o nível médio. É a cabeça que tem que mudar. Eu quero que vocês entendam isso. Porque senão, sabe o que, é que vai acontecer? Nós vamos aumentar os índices de suicídio. Porque a ideia trabalho, ela, né, usei a palavra corrompeu, ela se enfraqueceu e a gente não acredita mais na vida, vai se suicidar. E a gente não pode se suicidar porque a vida é a vida. A vida é a vida. Ou seja, a gente tem que estar preparado para isso aí. Para essa coisa aí, a gente tem que estar preparado. Essa matéria era antiga, né? 2009. Aí essa matéria aqui, me parece que é agora de 2017. 40% dos garis aqui de Barbalha tem nível superior completo. Ali era o concurso, certo? Eu não sei nem quantos entraram, não procurei saber. Aqui é uma pesquisa sobre a formação profissional dos garis. 40% dos garis de Barbalha tem nível superior completo, um deles cursa mestrado. Quase 4 milhões de trabalhadores com ensino superior não têm emprego de alta qualificação. É o que eu venho dizendo para vocês. Estudo mostra que país tem mais trabalhadores com faculdade concluída do que ocupações que exigem curso, né, um ensino superior. Descompasso cresce desde 2014, quando a crise econômica começou a dar os primeiros sinais. Por que vocês acham que cada vez mais a Europa está se fechando para os imigrantes? Por maldade? Pura xenofobia? Não, gente. Essa crise do mundo do trabalho afeta eles. Porque, veja, em um determinado momento da história da Europa, eles permitiam a imigração, porque o trabalho mais pesado ficava para quem? Para essa galera. Né? Então, trabalhar na mina, limpeza, gari, essas coisas, né? Não estou desmerecendo essas funções, pelo amor de Deus. Certo? Mas estou dizendo que essas atividades ficavam para pessoas que não migravam, os migrantes. Você acha que as pessoas daqui, do Brasil, vão para os Estados Unidos para gerenciar a empresa? Ia para a Europa para gerenciar a empresa? Ia para lavar prato, limpar bosta de menino, limpar banheiro, a construção civil. Não é? Não iam para as funções de exigência maior. Por quê? Porque essas funções estavam sendo ocupadas por eles, pelos europeus. Agora que o negócio está pegando e que a máquina está cada vez mais diminuindo a quantidade de gente no mundo do trabalho, o que é que está acontecendo? Cerca, expulsão de imigrantes. Ou não é a aceitação dos imigrantes. E se aceitar, coloca num campo de concentração. Tem vários campos de concentração, de imigrantes na Europa. Porque os países não estão conseguindo absorver essa população. Por outro lado, como você tem países ricos que segregaram, acumularam riqueza e segregaram essa distribuição, essas pessoas estão indo para lá porque nos seus países está pior. Aí elas não têm saída. Ou seja, se eu vejo que os Estados Unidos é um lugar próspero, eu me pico para lá, eu dou um jeito de ir para lá. Qualquer coisa que cair para mim lá tá bom, porque aqui eu não tenho nada. Isso passa pela cabeça dos latino-americanos, dos africanos, dos asiáticos, das pessoas que estão em países mais pobres.
Porque nós estamos vivendo uma crise muito séria no mundo todo. E olhe para esse dado. Por quê, né? Porque na crise a gente não pode se matar se o emprego que a gente tem depois de terminar a faculdade é de vender sapato ali no comércio. Ou de ser caixa de supermercado. A gente não pode se matar. E a gente só vai arrumar se a gente tiver faculdade. Vocês viram isso. Vocês viram os dados. Eu só vou arrumar aquele emprego para vender sapato se eu tiver faculdade. Sabe por quê? Porque vai ter um monte de gente com faculdade. E lembre-se que isso é natural do processo de ampliação da formação da população. A gente tem esse processo lento, mas tem. Você tem pessoas mais, digamos assim, qualificadas no mundo do trabalho. Sobram trabalhadores, faltam vagas. O Brasil tem quase 4 milhões de trabalhadores com ensino superior sem ocupação adequada. Está aí outro gráfico. Não sou eu que estou inventando esse gráfico. Esse gráfico é de 2019, é do ano passado. Não é? Então, 18,33% de trabalhadores com ensino superior. Só que, não é? Em termos de ocupação, 14,51%. Então, há uma sobra ali, né? Desculpa, é em milhões, não é por cento. 18,33 milhões, 14,51 milhões. Não é percentual este gráfico. Em 2014, essa relação, ela se, veja, inverteu em função, neste caso, não da crise, infelizmente. Dobra o número de pessoas com faculdade sem emprego ou em trabalho precário. 2 de cada 10 trabalhadores com ensino superior com novos contratos estão em função de baixa qualificação. É o nosso dado. Entre 2013 e 2018, o mercado de trabalho formal absorveu quase 1,7 milhões de trabalhadores com diploma universitário. Desse total, 318 mil aceitaram vagas em uma das 50 ocupações que mais empregavam trabalhadores com ensino fundamental completo e médio incompleto no início do período analisado. Ou seja, pelo menos 2 de cada 10 novos contratos para profissionais com ensino superior, num período, caracterizaram um possível desperdício de capital humano. Possível desperdício por quê? Porque, veja, eu estou preparado para uma função de ensino superior. Mas na crise, o que me resta é estar ocupando uma função de quem tinha o ensino médio incompleto. Claro que é um desperdício de capital humano, não tem como não ser esse desperdício, né? Então, esse número, porém, deve ser ainda maior, pois o exercício feito pela reportagem analisou apenas 50 carreiras mais típicas de mão de obra com menor escolaridade. E aí eu trago aqui algumas, já que eu falei de vender sapato e de vender remédio, eu trago algumas dessa pesquisa, certo? Do ano passado. Veja, operador de caixa. 2013, 12.115 pessoas, elas tinham ensino superior completo. 2013. Olha para 2018. Operador de caixa, gente, é ensino médio. 23.189 contratados com ensino superior. Recepcionista de consultório médico. 2013 tinha 4.517. Não é a quantidade de pessoas, é a contratação. Contratados, 4.517 pessoas com ensino superior. Claro que recepcionista de consultório médico, em tese, a exigência é ensino médio, consultório médico. Trocando aqui as bolas. 2018, 4 anos depois, veja que praticamente dobrou. 9.845 contratações com ensino superior. Falei de operador de caixa. Operador de caixa, 2013, 12.115 pessoas arrumaram emprego com ensino superior. 2018, 23.189 pessoas. Portanto, não é o meu discurso, que às vezes é duro, chato,
mas eu estou mostrando dados para vocês. Para mostrar para vocês que a ideia trabalho, aquela ideia lá do passado, essa ideia se modifica frente a essa crise que estamos vivendo. E é importante que a gente se prepare para ela. Porque senão vai dar depressão, vai dar ansiedade, vai dar essas doenças da pós-modernidade. Veja, as doenças da pós-modernidade, elas estão sendo causadas por essa falta de esperança e essa falta de perspectiva. Ou a gente bota os pés na realidade, cai na real, ou a gente vai ver tomando remédio da depressão. Qual é a maior doença? Acho que vocês já devem ter conhecido alguém com depressão. Não é verdade? A gente tinha um câncer, né? Tem ainda o câncer. Mas depressão, Ave Maria. Ansiedade. Isso são males da pós-modernidade em função dessa falta de perspectiva. Claro, gente. Bagunça a cabeça. Bagunça ética. Bagunça ética. Estão vendo onde está a origem do problema? Que eu disse no texto passado que o nosso problema é ético, mas é ético nesse sentido. Lembre-se, a ética está aqui dentro. Para estar aqui dentro, ela precisa de um paradigma sólido. Ela precisa de um fundamento sólido. Percebe que a gente perdeu o fundamento sólido? Por isso que a gente está com problema de ética. Porque, ó, não tem mais a perspectiva, o horizonte. Aí é uma outra pesquisa, isso é de 2017, eu creio que os dados continuam. O número de moradores de rua com curso superior cresce 75% em um ano no Rio de Janeiro. Aí a pessoa diz, conhece engenheiros, gerentes financeiros de multinacional, advogado, moradores de rua. E não é por causa da droga, porque geralmente quando a gente pensa em morador de rua, a gente que não conhece não convive, né? E eu creio que a maioria aqui não convive, né? Eu mesmo não convivo. O pensamento nosso é que é drogado, é noiado, né? Não sei o quê. Só que, na crise, foram descobertas pessoas com ensino superior que tiveram que se submeter àquelas vagas que ganham menos, que a exigência é médio, médio incompleto. E o salário, nesses lugares, nessas capitais, não dá para pagar aluguel. Então, algumas dessas pessoas, de dia no trabalho, de noite na rua. Ou no albergue. Tem muita pessoa no albergue, segundo a pesquisa, que tem trabalho. Só que o salário não dá para pagar o aluguel. E aí elas têm que se virar, não é, à noite, morando nesses espaços, infelizmente. E aí, algo. Eu falei para vocês um detalhe sobre essa questão de terminar o ensino superior, mas vocês estão fazendo direito. Eu creio que a maioria aqui faz direito. Apesar que, de vez em quando, alguns alunos de outros cursos vêm pagar a filosofia comigo. Mas eu sempre foco no direito. Diz para vocês que vocês precisam se preparar para terminar o ensino superior. Mas também eu tenho outro recado para vocês. Vocês estão fazendo direito. E o concorrente de vocês não vai ser outro advogado ou outra advogada. É a máquina. Vocês têm que se preparar. Porque a máquina, primeiro, ela foi substituindo o esforço físico. Falei para vocês na outra aula. Agora ela começa a substituir, não é, o esforço intelectual. E ela começa a atingir, como a gente vai ver aqui nesses dados, profissionais liberais. Médicos, contadores, advogados, advogadas. Vou mostrar para vocês aqui. O que é que eu quero dizer? Que vocês precisam fazer um curso de direito e vocês estão no primeiro período. Pensando que o concorrente de vocês é a máquina. Eu até digo sem medo, certo? Sem medo. Sem medo, inclusive, de ser puxado na orelha pelos
professores aí do curso, pelo coordenador, não sei se vai puxar minha orelha, não é? Também não tenho problema com isso. Se puxar, pode puxar. O curso não tem preparação para esse tipo de profissional. Ele não prepara o profissional para esse mundo, não, aqui, que é o mundo da automação. Infelizmente. Eu disse para vocês nesse instante que a gente continuou com o modelo taylorista fordista. E a Europa mudou todo o seu modelo de organização da produção. O nosso currículo não mudou. Ou seja, está formando profissional para concorrer com outro. Está formando profissional para concorrer com outro. Tem que formar profissional para concorrer com a máquina. A máquina está aí. Isso é uma discussão no mundo jurídico e tem muita gente que diz que não vai atingir o advogado, a advogada. Os dados estão dizendo que vai. Não é muito, mas vai. Então, se eu quero ser bom e ser inserido no mercado, eu preciso me preparar, entender do que é essa lógica eletrônica, do que é isso, para eu poder ser inserido. Porque vocês precisam ser inseridos. E vocês precisam ser bons. Eu vou dizer isso aqui nesse texto, vou dizer no texto da pós-modernidade. Não foquem nesse direito que apenas especializa uma área. Não foquem, vocês estão perdidos se vocês fizerem isso. Eu digo que é um luxo, hoje, a pessoa que faz direito e diz, eu não gosto de direito penal. Acho trabalhar com crime, Ave Maria, Deus me livre. Gente, vocês precisam ser especialistas em direito. Todos eles, todos eles, todos eles. Aproveitem tudo do direito. Tudo que rolar, aproveitem, pelo amor de Deus. Sabe por que eu digo isso? Até o mês de junho, eu fui vice-presidente do Sindicato dos Professores da Universidade de Pernambuco. E quando a gente ganhou lá a eleição, não tinha advogado aqui em Petrolina, né, para atender os professores aqui da UPE. Aí, vamos contratar um advogado. Vamos. A gente precisa de um advogado para ele ficar aqui em Petrolina atendendo às necessidades. E necessidade de professor não é só trabalhista, tem previdenciária, tem um direito administrativo, certo? Tem direito penal também, né? Tem um direito civil. Não, vamos exigir que o profissional ele seja especialista em várias, certo? Áreas do direito. Aí depois chegou um rapaz, até meu aluno, professor, tá aqui o meu cartão. Aí eu vi lá, né? Fulano de tal, previdenciário, trabalhista, civil, pampam, é esse. É esse. É esse que nós queremos, porque a gente não tem condição de contratar um advogado para cada área. Então, esse advogado, ele não é um advogado que entende de várias áreas do direito. E por que é que ele entende? Porque na hora que ele estava estudando, ele percebeu, certo? O horizonte do futuro. Ele percebeu, ó, eu tenho que entrar por aqui. Porque nesse mundo competitivo, que advogado e advogada dá na canela, desculpa a expressão, ele não pode recusar demanda. Você não pode recusar demanda. Chega uma pessoa no seu escritório, e você trabalha com direito previdenciário? A pessoa não. Perdeu o cliente, não perdeu? Perdeu o cliente. Portanto, né, é um parênteses que eu faço, né, mas vocês, hoje, é o mundo, a gente já viu os dados, né? É o mundo, a flexibilização no mundo do trabalho, em função da tecnologia da comunicação e informação, a gente viu, tá nesse texto, né? Ela exige a qualificação do trabalhador. Vou falar aqui da automação, que vai mudar 16 carreiras. Desculpa, 16 carreiras. Desculpa. A automação que vai mudar a carreira de 16 milhões de brasileiros até 2030. Sabe quem está dizendo isso? Que a galera diz, não, porque Moisés é crítico demais. Sou eu que estou dizendo não, viu? Quem está dizendo, e quem está preocupado com isso, é a elite econômica mundial, que se encontra em Davos todo ano. Isso foi de uma reunião de Davos.
É a elite capitalista que está preocupada com a entrada da máquina. Não sou eu, não. É a elite capitalista que está dizendo isso. Sabe o que é que ela disse? Vamos aqui a matéria, certo? A elite política econômica global está preocupada com o futuro do trabalho. Além das já conhecidas ameaças geopolíticas e ambientais, as transformações no mercado de trabalho também ganharam lugar de destaque na agenda do Fórum Econômico Mundial, que começa, isso parece 2018, terça-feira, em Davos, na Suíça. Só no Brasil, 15,7 milhões de trabalhadores serão afetados pela automação até 2030, segundo estimativa da consultoria McKinsey. Uma amostra recente foi o corte de 60 mil cargos públicos, anunciado pelo governo Michel Temer, este mês, né? Boa parte em razão da obsolescência, como no caso de datilógrafos e digitadores, que não precisa mais, né? No mundo, num período de 2015 a 2020, até esse ano, o Fórum Econômico Mundial prevê a perda de 7,1 milhões de empregos, principalmente aqueles relacionados a funções administrativas e industriais. Mas aí a pessoa tem sempre um esperto que chega para me questionar e dizer: professor, está provado que para cada desemprego que a máquina gera, não é? Para cada desemprego gerado pela máquina, aparece 2. Isso é em verdade, esse negócio de desemprego estrutural. Aí, esse dado não é meu, não. Esse dado é da elite política mundial, da elite econômica mundial, não é meu, não. 7 milhões de empregos de desemprego, certo? 7 milhões de pessoas desempregadas entre 2015 e 2020. Sabe quantos empregos foram gerados em função deste desemprego pela máquina? Olha aí para o gráfico. 2 milhões. Não era para cada desemprego 2? Que o otário ficava me falando, querendo combater meu discurso? Aí, 7 milhões. Sabe quantos empregos criados? 2. 5 milhões de desempregados. Aí eu quero que vocês olhem para esse dado, para vocês verem quem mais foi perdendo espaço para a máquina. Escritório e administrativo, perceba aí que é um número bastante grande. Manufatura e produção, construção e extrativismo, arte, design, esporte e mídia, direito. Falo baixo ou falo alto? Não é meu não dado, viu? Direito, instalação e manutenção. Por que direito? Porque a máquina está começando a entender. Lá no Supremo Tribunal Federal tinha uma função de concurso, que era analista judiciário. Claro que para ser analista tem que estar formado em direito, porque você pega o processo, né? Você vai pegar o processo, você vai ler, você vai ver de que trata, né? Qual é o direito que trata, você vai designar, certo? Para os juízes. Inventaram uma máquina. Você bota o processo lá na máquina, todo digitalizado, como a gente chama em PDF. A máquina sabe, ela lê, ela entende e ela sabe quando manda o processo. Não precisa mais da pessoa, não. Não precisa mais da pessoa. Significa o quê? Praticidade, mas desempregou o advogado e a advogada que poderia ocupar aquele lugar. Exatamente. Por isso que eu digo para vocês, ó, não sou eu que estou dizendo, são os dados. Gente, se prepare. Ou seja, tem uma formação eficiente no sentido de estar preparados e preparadas, certo, para essa nova realidade. Distribuição de emprego no Brasil, vocês vão ver aí o gráfico, esse gráfico mais laranjinha, não é? É o menos qualificado, vai caindo, não é? Em termos de empregabilidade, é o resultado um pouco do que a gente vem discutindo, né? Essas matérias eu vou
como eu disse para vocês, esses dados eu venho trazendo, são dados de anos diferentes, eu estou fazendo de forma linear, né? Desde 2009 até agora, 2020. Vocês estão vendo aí, não é, que até 2021 vai ter uma baixa considerável em pessoas que não têm qualificação e a empregabilidade é para os mais qualificados. 22,2, saindo de 18 para 22,2. Pesquisa da UNB, né, isso é do ano passado, essa matéria que eu encontrei, mostra que 30 milhões de empregos serão substituídos por robôs até 2026. Estudo desenvolvido no ano passado, no caso, em 18, avaliou 2.602 profissões. Taquígrafo e cobrador de transporte, né? Teve até uma greve em Recife outro dia, da galera do transporte pedindo que tivesse o cobrador, né? Mas cada vez mais não tem como, né? Alguns de vocês que já viajaram em grandes aeroportos, não tem mais a pessoa para ficar lá, aquela pessoa que fica, né, com aquela maquininha lendo o seu ticket, né? Não tem mais. Agora vão implantar nos aeroportos como é que diz? Não sei o que facial, eu esqueço o nome, desculpa, é porque eu estou esquecendo. A identificação facial. Hoje você pega o seu ticket, né? Você está com o seu ticket lá de passagem, né? Não tem mais no papel, não, porque é tudo também no celular, né? Estou botando aqui no papel, mas também já acabou. Né? Você pega o seu ticket, seu celular, né? Abre lá o seu QR Code, coloca aqui na máquina, a portinha se abre e você, lá para, não é? Para outra área onde você será, neste caso, revistado. Então, só para ler aí a matéria, né? O pequeno aparelho que limpa o chão da casa e reconhece objetos de paredes, atendentes virtuais e até o garçom em forma de tablet para o jantar a dois. O check-in no aeroporto, a telefonista automática e até o self-service no restaurante são serviços cada vez mais mediados por robôs ou pela inteligência artificial. Um estudo feito com dados pelo Laboratório de Aprendizado de Máquinas em Finanças e Organização da Universidade de Brasília mostrou que essas máquinas, movidas por tecnologia de inteligência artificial, devem, nos próximos anos, ganhar ainda mais espaço e seguir substituindo postos de trabalho. Segundo pesquisas, até 2026, 54% dos empregos formais do Brasil poderão ser ocupados por robôs e programas de computador. A porcentagem representa cerca de 30 milhões de vagas. O trabalho desenvolvido ao longo de 2018 avaliou uma lista de 2.602 profissões. Próxima aula, eu continuo a falar sobre isso, eu trago, digamos assim, outros dados e, claro, que o autor tem aqui algumas saídas, né, para essa situação. E, como eu disse para vocês, o texto é triste, a realidade é triste, mas não é para entristecer ninguém. É para mostrar para vocês que a realidade ela está se modificando e que a gente precisa saber onde está pisando os pés.